Bem-vindos, queridos irmãos, a mais uma quinta-feira, às 16 horas, horário do Evangelho Luz no Lar, da Casa de Fabiano de Cristo. Prática simples e poderosa, recomendada uma vez por semana, sempre no mesmo horário escolhido, com os familiares ou mesmo sozinho. Inicia-se com uma prece simples e espontânea. Abre-se o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso e, após a leitura do trecho, faz-se uma pequena reflexão. Por fim, a prece de encerramento. Como nos diz Batuíra através de Chico Xavier no livro Mais Luz, o culto do Evangelho em casa, pelo menos uma vez por semana, ser-vos-á fonte de alegrias e bênçãos. Renovemos o contato com os ensinamentos de Jesus, tanto quanto nos seja possível. E não somente o lar que nos acolhe se transformará em celeiro de compreensão e solidariedade, mas também a própria vida se nos fará luminoso caminho de ascensão à felicidade real. Convidamos então a todos vocês neste momento para silenciarmos os apelos externos e nos voltarmos para o nosso interior e nos conectarmos com nosso Pai, com nosso Mestre Jesus e com os benfeitores espirituais, agradecendo por este momento e por esta conexão de luz. O trecho do Evangelho de hoje é do capítulo 4, itens 12 a 17, cujo título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que nos diz: Aqueles do seu povo que morreram viverão de novo. Os que estavam mortos ao meu redor ressuscitarão. Despertem do seu sono e cantem louvores a Deus, vocês que habitam no pó, pois o orvalho que cai sobre todos é um orvalho de luz, e porque vocês arruinarão a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Essa passagem do profeta Isaías, aqueles do seu povo que morreram viverão de novo, é também muito clara em relação à sobrevivência do espírito após a morte. Se após a morte os espíritos fossem levados a um lugar e lá permanecessem para sempre, o profeta teria dito, ainda vivem. Porém, ao dizer que viverão de novo, significa que terão que voltar a viver, e isto só pode ser pela reencarnação. Se o ensinamento do profeta Isaías, viverão de novo, fosse entendido no sentido de que o espírito não precisa reencarnar, ele seria um contrassenso, pois ao não reencarnar, o espírito teria sua vida interrompida. Entendendo o ensinamento viverão de novo como a necessidade que o espírito possui de reencarnar, o profeta, além de colocar um fim ao princípio das penas eternas, ainda afirma que todos os que estão mortos reviverão, o que oportuniza ao espírito a sua recuperação moral através das sucessivas reencarnações. Nas 3 versões do livro de Jó, a reencarnação do espírito é trazida de forma incontestável. Ele se refere ao término da vida material, ao despojamento do corpo e ao período em que o espírito permanece no plano espiritual, aguardando a oportunidade de voltar à vida com um novo corpo através da reencarnação. Primeira versão, Jó, capítulo 14, versículo 10 a 14, tradução de Saci. Quando o homem morre uma vez e o seu corpo, separado do seu espírito, é consumido, em que ele se torna?
o homem, estando morto uma vez, poderia reviver novamente? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Segunda versão, Jó, capítulo 14, versículos 10 a 14. Tradução protestante de Osterwald. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. De onde ele está? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate até que me aconteça alguma transformação? Terceira versão do livro de Jó, capítulo 14, versículos 10 a 14, versão da Igreja Grega. Quando o homem morre, ele continua vivo. Ao acabarem os dias da minha existência terrena, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Os princípios de que se vive várias existências está demonstrado claramente nestas 3 versões do livro de Jó. Não se pode pensar que Jó quisesse falar da regeneração do homem pela água do batismo, pois ele ainda não conhecia o batismo que veio mais tarde, quando João Batista anunciava a vinda do Cristo. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver? A ideia de que se pode morrer uma vez e reviver traz consigo o entendimento de que se pode morrer e reviver várias vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais clara. Ao acabarem os dias da minha existência terrena, esperarei, porque a ela voltarei novamente, ou seja, voltarei a viver na terra. É tão claro como se alguém dissesse: saio de minha casa, mas a ela voltarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó, evidentemente, se referia à luta que sustentava contra as misérias da vida. Ele espera, resignado, sua transformação, ou seja, sua mudança para outro plano. A palavra esperarei, na versão grega, refere-se a uma nova existência. Quando minha existência terrena se acabar, esperarei, pois voltarei à vida novamente. Jó refere-se ao depois de sua morte e diz que no intervalo que separa uma existência da outra, ele aguardará, no plano espiritual, um momento de retornar a viver na Terra. Não há dúvida de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus, confirmada por Jesus e pelos profetas de uma maneira muito clara, donde se conclui que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Sobre a reencarnação e muitos outros pontos, os ensinamentos de Jesus um dia ainda serão aceitos, quando forem analisados com isenção. A reencarnação pode ser compreendida pelo ponto de vista religioso e ponto de vista filosófico. E as provas de sua existência resultam da observação dos fatos. Todo efeito tem que ter uma causa, e é então que a reencarnação surge como uma necessidade absoluta para a humanidade, pois através dela se explicam as grandes diferenças materiais existentes entre os homens. A reencarnação é uma lei da natureza, e somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai e por que está na Terra. Somente ela pode justificar as desigualdades e todas as injustiças que aparentemente a vida apresenta. A maioria dos ensinamentos morais do Evangelho ficam difíceis de serem entendidos se não levarmos em conta a pré-existência da alma, e que já vivemos muitas vidas na Terra.
Talvez seja por isso que existam tantas interpretações contraditórias a respeito do Evangelho. O princípio da reencarnação é a chave que restituirá ao Evangelho o seu verdadeiro sentido. Então, irmãos, esse capítulo do Evangelho traz à luz de forma clara a reencarnação, as muitas vidas que temos vivido. Explica também as diferenças materiais e as diferenças de situações vividas e nos liberta da ideia das penas eternas. Nos dá clareza da oportunidade que temos de melhorar progressivamente, tanto do ponto de vista moral como espiritual. Não esqueçamos, portanto, queridos irmãos, de manter nossa bússola íntima sempre na direção do autoconhecimento e do autoaprimoramento, da conexão com nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia, para que possamos fazer desta reencarnação um grande avanço em direção ao Pai. Que assim seja.